Sejam bem-vindos, eu sou Fabrício Pellegrino e estou muitíssimo bem acompanhado com o casal mais sexy da América. Na verdade, com os intérpretes do casal mais sexy da América, Vera Fischer e Leonardo Franco! Eu sei que eu estou apresentando, parece que tem uma plateia aqui. Na minha cabeça tem uma plateia, gente. Tem uma plateia. Mas tem. Tem, todo mundo atrás gente. aí, Não né? é a plateia do teatro, que está lotado, mas é uma plateia, né, gente? Bom, vou aqui resumir para as pessoas, para contextualizar esse espetáculo, e aí vocês me corrijam se eu falar alguma bobagem ou se estiver dando spoiler demais. Tá bom. O Casal Mais Sexy da América conta a história de uma dupla de atores que faz um sucesso incrível numa série nos Estados Unidos e é considerado o casal mais sexy da América, mas eles não têm absolutamente nada. Só que 30 anos depois, eles se encontram solteiros, num quarto de hotel. E aí se desenrola uma história que fala de amor, que fala de etarismo, que fala de culto à juventude, que fala sobre sexo, por que não? É isso, gente. É isso, sim. Isso aí. É isso. Falei até onde pode ser falado, certo? Não, você pode falar também que tem um lado engraçadíssimo, Uhum. né? Muito engraçado, e um lado que o público ri muito, porque eles veem também como é a vida dos atores, como é que são os bastidores, como é que um ator trata o outro, que dois atores trabalharam juntos, como eles... Cada um tem um perfil, né? Sim. E tem a parte das gargalhadas imensas, mas a gente tem que falar também que fala sobre assédio sexual, que é uma coisa que hoje em dia, graças a Deus, todos podem falar, né? Todos podem reivindicar coisas, falar coisas, acusar as pessoas. Coisa que até Pouco tempo atrás não era até o possível. movimento Me Too não tinha, né? Uhum. Então, assim, isso também é importante porque as mulheres e os homens também se identificam, às vezes, nesse momento da peça em que fala isso, sabe? Então, tem essa parte que é reflexiva e ela é um pouco dramática. Então, nós temos uma peça que tem... É um combo. É um combo. Haja elasticidade da memória desses atores para poder passar por todas essas emoções, né? Não, e é importante comentar que eles tinham, sim, uma atração. Quando eles fizeram o programa, eles tinham atração um pelo outro, mas cada um estava casado com seu parceiro. E respeitaram, esse casamento, mas guardaram essa paixão. Então, na verdade, a peça é uma grande história de amor que você se diverte e se emociona bastante, bastante. Bom, eu vou passar por alguns temas da Por peça, favor. mas antes disso eu queria saber como é que esse espetáculo chegou na mão de cada um de vocês. Como é que esse roteiro chegou? Como é que foi a primeira leitura de vocês individualmente para dar o sim, quero fazer essa peça? Como chegou para você, Léo? Bom, para mim foi um convite incrível, né? Eu já tinha feito um trabalho com o Tadeu Aguiar, um incidente que fizemos aqui em São Paulo, que era um texto dramático, incrível, foi feito na Broadway, a gente foi muito feliz, mas a peça era uma temática realmente muito violenta emocionalmente. Tadeu me ligou um belo dia, tem aqui uma peça ótima, a Vera está convidando você para fazer uma leitura, então fui lá como ator convidado, fizemos uma leitura, e a química aconteceu muito rapidamente, me corrija também se eu estiver errado, pelo menos da minha parte, a química funcionou logo. E é uma oportunidade única, porque você, realmente, uma peça como essa, não é só uma comédia, então você consegue abordar tantos temas importantes, e aí você fica atraído, você acredita que aquilo vai dar certo, acredita que vai atingir o público. Eu gosto de falar sempre uma coisa importante, quando a peça modifica o ator e a atriz, quando o que a peça trata também faz com que os atores reflitam sobre a sua vida, sua condição física, sexual, emocional, isso é um ponto de partida incrível para você poder atingir o público, né? E para você, Vera, como é que chegou esse texto? Bom, eu, há 3 anos atrás, basicamente, fiz uma peça com o Tadeu e Eduardo, que era Quando Eu For Mãe, Quero Amar Desse Jeito, e ficou 2 anos e meio em cartaz, rodando o Brasil. Então, a gente ficou muito ligado, né? E a gente se prometeu fazer uma nova peça quando surgisse. E um dia Tadeu falou, olha, eu tenho uma peça que nós compramos há pouco tempo atrás, e que acho que você quer ler? Eu falei, quero. Aí ele me chamou, a gente leu a peça, e eu adorei. Eu achei complicado quando eu li pela primeira vez, porque eu falei assim, como é que a gente vai falar isso para o público brasileiro, que é uma questão... Estou falando dos atores americanos, né? De como são as coisas em Hollywood, como é que funciona. Claro que em todos os lugares tem isso, tem esse tipo de coisa com os atores. Mas eu falei assim... Eu fiquei meio tonta quando eu li, porque era muito texto,
E eu falei, será que eu vou conseguir fazer isso? E aí nós lemos uma segunda vez, assim, e aí a gente ficou pensando, e o ator? Quem seria o ator? Porque para ser o casal mais sexy da América, que era como o público chamava os dois, a série que eles faziam chamava Residentes, era sobre médicos, mas eles eram chamados de o casal mais sexy da América. Aí o Tadeu falou, bom, temos que ter alguém que as pessoas acreditem que seja o casal mais sexy, que eles combinem e que eles tenham química. Quer dizer, química é uma coisa que a gente tem depois, a gente vê depois como é que fica, porque na hora a gente não sabe. Então, como ele já tinha trabalhado com o Léo na outra peça, eu conheci o Léo porque há muitos anos atrás, quando eu tinha uma fase de pintar quadros, Sim, Matriz que pinta. Entre outras coisas, né? Das artes. Aí eu fiz uma exposição no teatro dele, que é um solar, Solar de Botafogo. É o solar de Botafogo, que tem vários quartos, vários ambientes diferentes. E a gente se conheceu lá e, enfim... Aí você ficou com ele na sua cabeça. O Eduardo, o Tadeu e eu, a gente falou, vamos chamar o Léo. Aí a gente leu, logo na primeira leitura, fechou. A gente falou, vai ser isso. E ele gostou, e eu achei maravilhoso. Foi um amor à primeira vista, pelo jeito. Foi uma leitura à primeira vista. Os dois leram a primeira vez e, tipo... Mas o que a Vera fala, acontece sim, acontece de você não se interessar pela peça, de você não querer trabalhar com o ator, com o companheiro, e a gente funcionou muito bem desde o primeiro momento. É claro que foi evoluindo com o trabalho, foram quase 3 meses de ensaio, já estamos viajando há 3 meses também, então as coisas vão se... Encaixando, né? E junto com vocês tem o Vitor Tirré, que também tem espetáculo, que faz ali um contraponto, né, da modernidade, da juventude, e que amarra um pouco a história de vocês ali, né, que entra, dá uns pitacos e sai, e aí vocês pensam no que ele falou, e enfim, às vezes ele fala porque como a gente está num hotel, e ele faz o boy do hotel, é numa cidade do interior dos Estados Unidos chamada Syracuse. Então, ele acha que Syracuse é o máximo, e ele é todo cheio de internet, né, o garoto. E a gente, não. Os atores mais velhos não se ligam muito nisso, né? Eles ficam ainda pensando numa Hollywood antiga. Então, ele chega e dá umas trauletadas nele, nos dois, assim. E o público adora, né? Adora. O Vitor Tirré é um ator especial, se encaixou perfeitamente nessa peça. A gente está dando muito certo. Gente, eles estão dando tão certo que assim, a gente vai rindo e vai se encantando. Aí quando o Vitor está em cena, a gente ri com eles, e aí a gente também tem um pouco de raiva dele, do personagem dele, que ele às vezes é desligado demais, assim, tipo, onde é que esse menino estava com essa memória dele que não veio? E ele é atrevido, né? Atrevido, essa palavra. Ele é atrevido, essa palavra. E é muito bom, assim, vocês formaram um trio ali muito cativante, assim, né? Que a hora a gente torce para um, a hora a gente torce para o outro, a hora a gente torce para o casal, a hora a gente torce... E quando a gente está apaixonado por vocês ali em cena, a gente tá... Gente, onde é que estava essa peça? Que vocês assistiram a peça original? Vocês chegaram a ver? Porque é a primeira vez que o Brasil está montando essa versão, né? Não, essa peça eu acho que só foi montada em Miami. Então, nem na Broadway. Então, é uma peça super nova. A gente tá... O autor mandou até um áudio pra gente bonito, um vídeo. Agradecendo. É muito sucesso para vocês aí no Brasil. O Ken Levine. Sim, que então, simpático, assim, gentil. É muito, muito gentil, né? Porque ele ficou todo feliz de saber que uma peça dele está estreando no Brasil com sucesso. E aí, acho que o fato de ser uma peça americana, mas que com toda essa contextualização que a gente falou, mostra que ela é muito universal. Muito universal. A gente chegou aqui, o Tadeu e Vera até conversaram muito sobre isso. Quando eu cheguei, também falei sobre a necessidade, será que valeria a pena fazer uma adaptação brasileira para o espetáculo? Mas você viu, você assistiu, a gente dá muito nome aos bois, né? A gente fala muito de pessoas, dos artistas importantes, e seria, talvez não fosse elegante da nossa parte, contextualizar, colocar uma versão brasileira. E essa versão internacional, ela bate no coração da mesma forma. As pessoas, o mundo ficou tão pequeno que você realmente conhece, né, Meryl Streep? Você conhece os atores que você... A Nicole Kidman, né?
Então aproxima muito. Mas ela pega mesmo. Ela pega, é só dar ela Não agora. estamos mentindo. Porque a gente tem um momento da peça em que eles falam, né, que tem atores que é um ou outro ator, né, mais velho que consegue pegar todos os papéis, porque a gente discute muito sobre essa coisa do etarismo, né? E aí, vocês como atores, quando leram a peça, teve essa identificação? A algum momento vocês falam, isso aconteceu comigo? Com certeza. Eu sim, porque, na verdade, eu fiz um trabalho na televisão, o meu último trabalho foi em 2019. Uhum. Então, mas não é só nisso. É que a pandemia acabou com muita coisa, né? Uhum. As pessoas começaram a mudar os seus... nas artes, as coisas mudaram. Ninguém podia sair de casa, ninguém podia gravar, ninguém podia filmar, ninguém podia fazer teatro, ninguém podia fazer nada. Agora, depois... é claro que quando eu li, eu me identifiquei Uhum. muito em algumas coisas. E muita gente se identifica. Uhum. Eles vêm falar com a gente, sabe? Isso é muito importante, porque eles entendem. Isso é universal. Uhum. Essa história toda que nós contamos ali, isso está acontecendo no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer país aí. Acontece isso. A juventude, eles estão trazendo cada vez mais para o lado jovem. Uhum. E os velhos estão perdendo os seus... Os velhos, as pessoas maduras, Uhum. estão Às vezes tem perdendo. experiência, você tem ali o know-how. E às vezes é necessário você ter um personagem assim, né? Um homem, uma mulher que... Porque assim, a vida real A vida é assim, a né? vida é assim. Exatamente. A vida Você tem personagens mais velhos que têm que ser incorporados na história. E esse culto à juventude, quer dizer, que está muito forte agora nas mídias, nos streams todos, eu acho que isso impede, às vezes, limita o trabalho dos atores mais velhos, a visão dos produtores de elenco, a visão até mesmo dos executivos da televisão é um pouco deturpada nesse aspecto. A gente tem que... Eu acho que vai voltar. Tudo é um vai e volta. Na moda, na televisão, nas artes, é cíclico. Então eu tenho certeza que isso vai voltar. A gente espera que sim, né? Porque no cinema também é problemático, né? Porque precisa muito dinheiro e no Brasil é difícil e tal. Tem algumas pessoas se dando muito bem, graças a Deus, lá fora. Mas também precisa fazer mais cinema no Brasil. Teatro, graças a Deus, estão lotando os teatros. Porque todo mundo está fazendo... Todos os atores estão fazendo teatro agora. Quer dizer, todos não digo. Tem uns que fazem só televisão. Mas os que fazem teatro estão fazendo uma peça atrás da outra e o público vai porque quer ver o ator ao vivo. Né? É diferente. Sim, é totalmente. Ouvir a voz, ver como é que a pessoa se comporta ali ao vivo, ouvir o que tem para falar. Né? Às vezes a pessoa vai querendo só ver o ator ou a atriz, e aí quando eles começam a ouvir o que você está dizendo, muda tudo para eles, né? E a gente consegue ver o global de vocês em cena, né? A gente vê o movimento completo de vocês, né? Não vê só um recorte, né? Não, e tem uma coisa muito interessante que eu também comento, porque os meus heróis, eu gosto de falar que os meus heróis eram Raul Cortez, era o Gianfrancesco Guarnieri, Marília Pêra. Trabalhou com todos eles. Trabalhei com todos eles. Foi eles que me incentivaram, me deram força, me fizeram acreditar que eu poderia construir um teatro que realmente mudou a minha vida completamente. Isso é uma obra que eu vou deixar para as minhas filhas. Está completando 18 anos, o Solar de Botafogo. Eu fico muito feliz. Então, essa questão dos heróis, os heróis hoje em dia são heróis os MCs todos, são celebridades todas de internet. Isso não é um julgamento, isso é uma realidade. A gente estava comentando anteriormente, né? Sim. Às vezes eu comento com algumas amigas da minha filha, Marília Pêra, quem é Marília Pêra? Aí o Barramalho se ouve, quem é o Barramalho? Mas da mesma forma, eu não sei quem são os MCs todos, eu não sei que eles ouvem músicas que são terríveis, mas que são ótimas para eles. Como a gente sabe das histórias todas da Jovem Guarda, do tropicalismo. Então, é difícil julgar. É uma renovação. Sim. Né? Os filhos da gente meu filho mais novo também, ele também não vê a TV aberta, acho que nunca viu, não vê. Via quando era pequeno, mas eu digo assim, não sabe quem é quem. Entendi. E não sabe mesmo. Os amigos deles sabem quem eu sou, porque eu sou a mãe do Gabriel, amigo deles. Vira o pai então eles sabem que a mãe do Gabriel, ela faz teatro, faz televisão, faz cinema. Isso eles sabem. E eu chamo eles para ver as peças. Ah, ótimo, tá vendo? É bom ter Eu esse chamado. chamo a galera toda para ver as peças.
Bom, tem um momento do espetáculo que o seu personagem, o Robert, e que a Susan, eles conversando, ela pergunta o que ele está fazendo, e ele pergunta o que ela está fazendo, e ele ainda tem ali uns trabalhos acontecendo, Isso. mas a Susan não. A Susan fala, eu já estou mais parada e não sei o quê. Essa coisa do etarismo, vocês percebem que é mais grave para a mulher? Eu acho que para a mulher é mais complicado. Porque, claro que você tem, assim, pessoas que estão acima do bem e do mal, né? Como a Fernanda Montenegro, e alguns, assim, poucos, né? Tony Ramos, assim, mas não é todo mundo, não. Tem muito ator, muita atriz que precisa trabalhar, e tem gente que às vezes não encontra um papel também bom para fazer no teatro. Então, assim, mas eu acho que eu sempre fui muito julgada porque eu fui Miss. Então, assim, desde o princípio havia um preconceito. Como é que uma Miss pode ser atriz, tal? E no começo eu também não me considerava atriz. Eu não achava, porque não era. Quer dizer, eu fazia trabalho de atriz, eu tinha que pagar minhas contas, mas eu não me considerava. Até fazer um filme que foi muito aclamado, ganhei muitos prêmios, e aí sim eu falei, esse é o meu divisor de águas. Aí, esse eu tinha 25 anos. Aí depois veio a televisão, aí depois veio o teatro. Então eu acho assim, a gente naquela época fazia, eu, por exemplo, quando fiz a Helena do Laço de Família, eu tinha 50 anos. Hoje em dia, se eles vão chamar uma personagem como aquela, eles chamam uma de 30, né? Não é mais assim. Então os personagens estão descendo, estão ficando cada vez mais jovens. Existe uma coisa também muito interessante, que se discute muito a questão do envelhecimento feminino. E não se discute tanto o envelhecimento masculino, porque os homens ficam mais bonitos, ficam mais interessantes, ficam melhores. E não é verdade. Os homens... Alguns ficam. Alguns ficam, não, sim. Os melhores não quer dizer que um homem lindo... Eu estou ficando melhor, estou ficando mais bonito. Mas outras questões de dores no corpo, sexualidade, a gente esconde. Mas eu também comento que os homens que vão à peça, às vezes eles debatem conosco depois, mas de uma forma jocosa, no sentido de brincar. Eles não se expõem como as mulheres se expõem. Os homens têm mais vergonha. Total. As mulheres se expõem muito, falam que eu estou passando por isso, os homens ficam só brincando. E não é verdade. Até para ver a reação do outro homem, ver se compactua com ele ali, ou se não vive essa situação. Passam por tudo, sofrem calados muitas vezes, não se expõem. Mas os problemas estão aí. Passam também por esses problemas. Eu acho que as mulheres, nesse aspecto, são muito mais corajosas mesmo. Com certeza. Porque elas buscam auxílio, elas quebram tabus, elas querem falar sobre os tabus. E os homens vão guardando isso para eles, porque a sociedade é muito machista. Obviamente que as mulheres sofrem muito mais com o machismo do que os homens. Mas os homens também são vítimas desse machismo que assola o mundo inteiro, né? Porque eles não conseguem ter esse diálogo aberto que as mulheres conseguem ter. Né? Por isso que eu acho bacana nessa peça, porque ele pensa uma coisa dela, ela pensa uma coisa dele, de repente eles começam a se abrir, começam a falar as verdades. Desde a hora que ela tem vergonha, por exemplo, de fazer sexo, no claro, tem que apagar a luz. Então, depois, quando ele diz, não vai apagar a luz, não, deixa acesa. Então, aí ele começa a falar do que ele achava dela, né, o que ela fala, o que ela achava dele, e que era tudo ao contrário, né? Então, aí eles vão ficando muito mais lúcidos e muito mais confortáveis para falar a verdade. E isso dá para as pessoas que estão lá, que têm essas idades, que dá uma chance para eles. Até um próprio casal que não conversa, que não se abre, né? Que eles podem ter a possibilidade de, a partir da peça, do personagem. Porque, principalmente, como a gente falou, os homens são mais ali calados. Quando o seu personagem começa a ficar mais humanizado, digamos assim, e se abrir com a personagem da Vera, acho que pode dar realmente esse start no homem que tá ali do lado da mulher, falar assim, poxa, eu posso falar sobre isso com a minha esposa, assim, se você está dividindo a vida com alguém que você ama, por que você não vai abrir o seu coração e as suas dores, as suas como chama aquilo, gente? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Outro dia nos perguntaram se a gente podia definir o espetáculo com uma palavra. Uma palavra. Aí eu falei coragem, porque é justamente a última palavra que a Vera fala na peça. Então eu acho que é exatamente isso. Você tem que assumir, você recebe essa peça e você fala, caramba, eu tenho coisas para resolver.
deixa eu ter coragem, como a gente tem. Porque quando o homem se fragiliza, ele está sendo corajoso. Ele está indo para um lugar que talvez ele não tenha passado muitas vezes pela vida. Então ele vai, se emociona ela. A proximidade vem daí, da autenticidade, né? Da entrega. Muito. E ela também, as mulheres também de idade têm que ter coragem, porque não é fácil assim. Porque algumas deixam o cabelo branco, ficam felizes, tem a autoestima lá em cima. Eu acho assim, isso maravilhoso. Tem outras que não. Mas eu acho assim, a autoestima tem que existir, sim. Você tem que ter coragem, sim, como mulher, para dizer, olha, eu sou assim, isso é não. Não é não, sim é sim. Sabe, antigamente as pessoas aceitavam tudo com mais facilidade, porque, ai meu Deus, se eu não disser sim, eles me tiram do trabalho, se eu não, né... Tinha esse preconceito horroroso. E aí acho que a gente volta um pouco até para aquela coisa do assédio sexual que a gente falou no começo. As mulheres não tinham tantas ferramentas para dizer não, sabe? Ou tentavam, fugiam, mas assim, como é que denunciava isso? A gente não tinha esse diálogo, né? E você passou muito por isso, Vera? Você teve essa... Eu passei sim. Não exatamente como a Susan, né? Mas passei. É que eu sou um pouco... Eu invento um pouco as coisas e aí elas acabam dando certo. Aí eu consigo escapulir. Entendi. Mas é psicológico, fica em você isso. Entendeu? Exatamente. É um assédio psicológico brabo. Às vezes você fica mal durante muito tempo por causa disso. Mas a Vera tem uma coisa muito importante. A Vera fala as verdades. A Vera conversa sobre as coisas de uma forma muito clara. Isso, ao mesmo tempo, mantém um certo, né, não digo distância, mas um certo respeito, mas ela consegue explicar o que ela pensa, o que ela sente. Isso é fundamental. Não, a Vera tem essa coisa da coragem permear muito a sua história, né? Exatamente. Quem acompanha a sua história, a sua biografia, você tem posições muito corajosas, assim, sempre foi muito admirada por isso, né? Mas eu também tenho a minha criança interior que me deixa livre para dizer as coisas, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa diz, nossa, tem que falar isso? Mas por que tá falando isso? Eu sou infantil ainda, por um certo lado eu deixo eu ser. Não queira me podar, não queira me brecar, né? Eu acho horrível quando as pessoas tentam dizer, não seja assim, como é, cada um é como é. Exatamente, assim, acho que você pontuou muito a carreira em cima disso. Bom, aí tem um momento da peça, que a gente falou muito aqui de amor e de etarismo, não sei o quê, tem o momento do sexo também, né? Ai, que delícia. Tem um momento, gente, que aquele teatro pega fogo. Tem um momento incendiário naquele... Até porque você vai assistindo a peça e vem uma crescente ali entre os dois, né? Não é simplesmente, de repente, eles vão pra cama. Não. Tem uma coisa que eles vão construindo, um levante, que a gente fica esperando pra ver onde é que aquilo vai dar. E aí vocês forem... Porque também é importante a gente falar sobre essa coisa da questão sexual, independentemente da idade. Porque as pessoas imaginam que você fez ali uma certa idade e ninguém mais transa. A coisa para de acontecer. Não, minha gente, a coisa acontece, assim, e continua acontecendo. E eles pegam fogo aí no palco. Vocês, quando leram esse momento da peça, quando vocês viram, o que vocês acharam? Vocês acharam interessante? Vocês acharam, vamos tocar? Ou em algum momento vocês ficaram, meu Deus, eu vou falar sobre isso agora? Não, a gente não sabia, a gente ficava se perguntando o tempo todo como é que vai ser isso. Aí o diretor, o Tadeu, ele falou assim, não, vamos coreografar, vamos chamar uma coreógrafa para coreografar. Ela veio e tentou coreografar. Só que aí, quando a gente foi para a prática, não deu certo, porque ela queria que eu rolasse por cima dele, ele rolasse por cima de mim. A gente usa microfone, a gente tem que... Não dá, né? Eu uso a peruca, tá? Ia ser uma loucura. Mas ela deu uns toques pra gente, então a gente faz de uma forma muito simples, mas... porque é muito engraçada essa cena. Essa cena é muito engraçada. Ela mostra todos os defeitos que a pessoa tem ali. E a gente fala mesmo, né? E é o momento onde as pessoas mais riem, né? Realmente. Sim. Quer dizer, foi o momento que eu mais ri, gente. É porque a gente, quando lê, você não sabe no que aquilo vai se transformar. Porque o texto te dá dicas, mas o texto não é absoluto. A gente transforma ele de acordo com as nossas limitações, necessidades. Você imagina da minha parte... Você pensa, vou passar um ano na cama com Vera Fischer, quer dizer, gente, 4 vezes por semana na cama, será que eu consigo? Essa deusa! E o mais engraçado é que a minha esposa é assistente de direção, a Maria.
e a Maria ficava ajudando a gente na marca. Então ficava a Maria aqui, a cama aqui, e eu agarrando a Vera Fischer, e a Maria, não, vai pra cá, vai pra lá. Agarra mesmo, amor, agarra, gente. Imagina, eu vou contar pra todo mundo que o marido que rolou com a Vera Fischer. Você acredita nisso? Olha que divertido que é a vida. Gente, tinha dia que ela falava assim, não, hoje tá muito chanchada. Tá muito chanchada. Vamos diminuir um pouquinho. Mas é maravilhoso isso. Gente, e é outro debate que a peça levanta, né, gente? De poder falar abertamente sobre isso, porque, mais uma vez, o sexo ele é muito relacionado à juventude, né? A descoberta, essa virilidade, não, né? E que todo mundo tem que ser perfeito, exato, né? gente. E ninguém Os físicos têm que ser perfeitos. E ninguém é, né? Ninguém é. Todo mundo, nem o jovem, nem o menos jovem, nem o mais jovem, ninguém é perfeito. Ninguém Se botar uma lupa em todo mundo, gente, vai ter problema em todo mundo, gente. Se a gente se abraçasse melhor nesse lugar, a gente não chegaria, a gente não amadureceria com essas questões. A gente já teria resolvido tudo isso. A gente estaria, né? Mas que bom que vocês estão aqui para ajudar a gente a falar sobre isso, gente, botar isso em prática. E o Léo estava falando nessa coisa da Vera Fischer, ele também já contracenou com Marília Pêra, com Cristiano Torlone, então ele virou o homem invejado aí ele faz, do Brasil, né, ele faz todos os heróis lá da Record, das novelas bíblicas, ele faz. Você tem que entender que é uma coisa muito complexa, né? É uma responsabilidade. Você está de cara com essas mulheres maravilhosas, talentosíssimas, é muito bom. É uma admiração que a gente tem por elas e você ter a oportunidade de trabalhar junto, como você trabalha com os meus heróis que eu te falei, né? Mas as minhas heroínas também são incríveis. E essa aqui, de uma generosidade, de um carinho, ela me acolheu com amor. Ah, meu amor, que isso? Eu não vou dizer que ela me colocou no colo, porque sou eu que coloco ela no colo, né? Então, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com a Cristiane, Marília e outras tantas, e é uma experiência muito importante, a formação da carreira. É diferente, é muito diferente no teatro, na televisão. Se bem que o meu maior partner na televisão era o Tarcísio Meira, né? Sim. Ele trabalhou mais comigo do que com a mulher dele, com a Glória Menezes. Mas eu tive o Zé Maier, eu tive todos esses também, Tony Ramos, todos. Assim, também trabalhei muito com eles, né? Em teatro, eu trabalhei com menos galãs, assim, sabe? Eram pessoas não um típico de galã. Mas o primeiro, na verdade, é ele, né? Assim. Então, assim... o primeiro sou eu, tá? O primeiro galã de Vera Fischer, do teatro. Isso ninguém me tira. Anotem isso. Guarda a gravação pra mim. Não, mas a gente morre de rir da gente mesmo, com o que a gente faz. E a gente vibra quando a gente está fazendo. A gente acha engraçado, né? A gente percebe isso na plateia, que vocês estão felizes naquele momento. Assim. Eu comentei isso com eles aqui no camarim, e aí a Vera falou, é a magia do teatro, assim. Subiu no palco, o cara, você tá com dor? Acabou. Subiu no palco, tá tudo bem. Já foi, né? E eles realmente estão entregues ali a todos esses momentos, assim, esses momentos em que a gente ri, os momentos em que a gente sofre junto com eles, os momentos em que a gente fica ali mais reflexivo. Bom, a peça fala sobre esse reencontro dos dois 30 anos depois. Quem vocês gostariam de reencontrar? Um parceiro de cena, uma parceira de cena 30 anos depois. E não necessariamente para viver essa história, tá, gente? Nada que envolva relacionamento ou amor. Mas assim, quem vocês contracenaram ou gostaria de encontrar daqui 30 anos numa cena? Que não seja vocês se reencontrarem, tá? Não vale mas tem uma fala na peça, primeiro deixa eu falar, Vera, só, tem uma fala na peça que eu falo assim, é engraçado essa nossa profissão, né? A gente fica tão junto, durante a produção parecemos uma grande família, mas depois quando tudo acaba, pumba, as pessoas somem, desaparecem. Eu tenho esse sentimento, por exemplo, me vem à cabeça Patrícia Pilar. Eu trabalhei há 35 anos atrás. A gente, nesses 30 anos, a gente se viu umas 3 vezes. E acontece, a gente não se vê. Você não trabalha mais. Você se encontra, e esse sentimento é muito presente, porque você vive tão intensamente com a pessoa, aquele período, que se você se encontrar, você vai ficar intensamente presente com ela, entendeu? No meu caso, foi o Nuno Leão Maia, que era meu amicíssimo quando a gente fazia Mandala. Eu fiz um filme com ele, do Nelson Rodrigues, eu fiz o Perdoe-me por me traíres com ele. Acho que a gente fez 2 filmes. E depois ele fazia o Tony Carrado do Mandala, que era um bicheiro, que era maravilhoso. E ele ficou muito amigo meu, da minha filha, ele ia na minha casa. Nunca mais eu vi. Nunca mais. Olha quantos anos tem isso. Mas
teve um dia que ele estava na França, acho, não sei onde é que ele estava. Ele deu um depoimento sobre uma entrevista que eu dei num canal desse de televisão. E aí eu vi ele, como é que ele tá agora. Ele daquele jeitão dele, Sim. né? Mas assim, não encontro mais, a gente não se encontra. É isso como ele falou. Ai, gente, vamos promover esses encontros, hein? Vamos fazer isso. Vamos trazer uma Patrícia Pilar aqui, eu não leio mais. Ah, Vamos por esse favor, encontro. vai Se eu ser soubesse incrível. disso antes, e aquela porta ia se abrir, os dois iam entrar aqui, gente. Ah. Imagina! Um passarinho me contou, talvez tenha sido Léo, que Vera é muito paquerada por aí, né, gente? Opa! O Léo está comprometido. Eu? Então, eu vi uma entrevista dele dizendo que se vocês viajando aí pra fazer peça, não sei o quê, que tem aqui uma paquera. Como é que é isso, Vera? Não é assim também, não. Ela tá tímida. Não, não tô tímida. É assim, eu acho que... Claro que tem homens que vêm, dão flores, dão uns presentes e tal. Mas assim, com muito respeito. No outro dia teve um pouco mais... Saliente. Anéis de brilhante, né? Amo anéis de De não brilhante. sei tem quantos anel de quilates. brilhante, Os quilates são todos. É anel de balinha, sabe? Anel da balinha. Não. É esse aqui? É esse aqui? Não, mas assim... Não, claro que eu recebo elogios muito Intensos. assim, eu gosto. Claro que eu gosto. Quem não gosta? Quem não gosta? Quem não gosta, ué. Você, afinal de contas, você se cuida também para Sim. isso, né? Você é admirada também, né? Claro, em todos os sentidos. Na sua mente, no seu físico, mas assim, não exagerado, mas assim, eu acho bacana quando alguém me admira e vem falar, eu fico toda orgulhosa. São poucas pessoas no Brasil, na verdade, poucas pessoas no mundo que estão presentes no inconsciente coletivo de uma nação. Sim. Isso é uma coisa muito forte. Ela está presente há muitos anos de uma forma muito boa, muito feliz, muito divertida, muito profissional, muito talentosa. Sim. Não é só beleza, muito pelo contrário, é um vulcão de emoções, uma coisa que passa para a plateia. Outro dia, na semana passada, não sei se foi no dia que você foi, teve um senhor que veio da Paraíba para assistir a peça, ele veio da Paraíba para vê-la. Ele chegou na hora dos aplausos, ele veio na boca do palco aqui e virou para a plateia. Eu venho da Paraíba porque eu sou professor, eu vim para ver essa mulher maravilhosa. E você não vai me dar um abraço, não? Pediram para Vera no aplauso. Eu fui lá dar um abraço. Ele estava na primeira fila. O que fazer, né? Ao vivo, é teatro, né, gente? Caraca, você entende isso? Esse movimento acontece muito pelo Brasil afora, pelos teatros todos. É incrível, Que delícia. Sensacional, Que sensacional. delícia. É gostoso. Mas aí você, Vera, quando vem essa paquera, não sei o quê, você pensa nisso? Hoje em dia, tipo, vou fletar, vou paquerar, Olha, quero. Eu tô viva, não tô viva? É isso aí. Graças a Deus. Tô viva. Então, assim, se não apareceu até agora, é porque também, durante um período, eu realmente... Eu quis ficar bastante sozinha, porque eu falei, eu fui casada desde os 19 anos de idade, então, assim, a vida inteira casada. E aí tive namorados, um atrás do outro, aí eu falei assim, não, tem que ter um tempo para mim. E eu tô gostando disso, de ter esse tempo para mim, fazer as minhas coisas no tempo que eu quero, no dia que eu quero, no dia que eu posso. E viver muito no meu trabalho, me entregar no meu trabalho. Agora, isso não quer dizer que um dia eu bato o olho em alguém em mim e aconteça alguma coisa, né? Porque a gente na verdade, é você bateu em alguém, porque alguém bateu em você, tá batendo. A galera tá batendo em você. A galera tá aqui, ó. Eu e Léo estamos de prova, que a galera tá batendo esse olho aqui. Isso pode acontecer, gente. Não é impossível, não. Maravilhoso, gente. E Nicole Kidman, hein, gente? Vamos falar de Nicole Kidman. Que ela é um exemplo ali da peça que os personagens dão. Vocês, quando vão assistir um espetáculo ou um filme com esses grandes atores e tudo mais, o que vocês mais esperam deles? Assim, por exemplo, a Nicole, que faz muitos filmes, assim, né? Muitos trabalhos. Teve a Demi Moore agora, que fez um filme totalmente disruptivo, né? Mas eu falo na Demi Moore também. Isso, eu tô aqui buscando aqui, ó. Assisti, gente. Eu falei que eu assisti. E aí, quando vocês veem essas pessoas em cena, o que vocês buscam nelas? Assim, você diz a Vera, porque a Vera buscou o que a Susan. Não, a Vera e o Léo. O que vocês buscam quando vocês vão ver um ator que vocês admiram? Olha, eu acho assim, tem atrizes que eu admiro muito, que algumas já morreram. Por exemplo, uma Ingrid Bergman, eu vi, acho que tudo que ela fez na vida, eu amo. Claro que eu amo a Meryl Streep, tudo que ela faz. Helen Mirren, que é uma senhora, mas ela é
agitadíssima, ela é maravilhosa. Tem atrizes incríveis que a gente ama realmente, mas que a gente consegue pegar alguma coisa. Agora, quando eles fazem personagens ou muito britânicos ou muito americanos, a gente não pode ir por esse lado, mas a gente pode olhar o personagem que a pessoa está fazendo e conseguir pegar alguma emoção para a gente daquilo que está acontecendo, né? Isso é verdade. E você, Léo? Desculpa. Não, é porque também tem uma outra coisa na peça, quando ele fala assim, olha, a gente tem que reconhecer, nós estamos derrotados, porque a gente precisa de novos contratos, né? Ninguém mais lembra da gente, o tempo vai passando, não tem mais ninguém. Eu falo assim, e o que você me diz do Tom Hanks? Porque o Tom Hanks é super famoso, e outros, né? O Will Smith, não sei mais o que. E continuam aí em cena. Então, mas eu tô falando dos tops, né? Não é o caso dos dois personagens ali. Se a gente for falar em termos de Brasil, eu estou apaixonado pelo Otton Bastos atualmente, porque ele tem feito um espetáculo, ele está com 90 e poucos anos de idade. Você viver essa emoção nessa idade, com tanto brilhantismo, é uma coisa que inspira todos nós, e é uma coisa que eu não digo que é uma oportunidade, porque esse homem já teve todas e ele foi brilhante sempre. Mas você pensar que você pode, até o fim da sua vida, estar no palco daquela forma, com aquela disponibilidade, com aquela vitalidade, é sensacional. Eu fico muito admirado. E gosto muito de trabalhar com todos esses meus heróis que eu já te falei. Agora, tem uma observação em relação a Nicole Kidman. Fala. Quando eu olho para Nicole Kidman, eu penso assim, olha o etarismo aí. O que ela fez com a cara dela, meu Deus do céu? Mas isso eu também ela penso. Era tão linda, meu Deus. Parece que essas pessoas também não têm um limite, elas não... Vamos parar de mexer? Vamos parar. E eu acho até... Desculpa, você está exagerando, mas às vezes ela perde o talento, porque você observa tantas outras coisas na pessoa. Como a orelha está grande, como o nariz, não sei o quê. O que ela fez agora, meu Deus? Não, a gente viu, com certeza, eu vi trabalhos dela mais antigos, onde ela não tinha feito procedimento. Ela era uma excelente atriz. E eu acho que agora ela está aceitando todos os papéis que estão oferecendo para ela. E tem umas coisas bem ruinzinhas, fora os procedimentos estéticos que ele está falando, que ela está ficando deformada. Ela tá um osso, assim, uma coisa. Essas mulheres que ficam muito assim, eu fico com medo até, porque deve mexer no psicológico, né? Bom, a Substância fala nisso, né? O filme Total. Fala nisso total. Mas eu também acho que mesmo assim, ela tem uma entrada em Hollywood. Ela faz todas as séries, todos os filmes. Ela é sempre chamada para fazer. Eu fico perguntando por que. Só que ela fazia melhor antigamente. Vocês acham que essa coisa da estética, vocês conseguem enxergar, porque vocês têm colegas de trabalho, que aqui no Brasil mesmo também... Sim. De onde vem essa pressão exatamente? Assim? É o público que coloca essa pressão? São os produtores? São os contratantes? São a própria pessoa? Vocês conseguem entender ou observar de onde é que vem essa pressão toda, a ponto da pessoa se transfigurar e achar que está bem? Eu acho que tem pessoas, por exemplo, que os outros falam muito. Aí a pessoa vai pelo julgamento do outro. Mas tem muita gente que não consegue se ver assim, quer mudar. Você não vê a Anitta? Ela disse, eu quero mudar. Eu quero mudar sempre. Vocês pensam que é a última que eu estou fazendo? Não. Vou fazer outras. Ela já está... É outra pessoa já. As pessoas mudam, viram outras pessoas. Realmente. Essa pressão já chegou em vocês? Alguém chegar, o diretor, assim, olha, vamos mexer aqui, Léo, vamos mudar aqui, Vera, vamos mexer. Isso aconteceu com vocês? Não, diretor não, mas assim, as pessoas mesmo, os amigos, médicos e pessoas que você anda com, assim, por que você não faz isso? Por que você não faz assado? Eu falei, gente, eu não faço porque eu não tenho vontade de fazer. Eu não quero mexer. Eu me olho no espelho, eu falo assim, tô bochechuda demais para tirar um pouco de bochecha. Mas assim, agora não quero. Então assim, é uma coisa que você tem que saber o que você está vendo no espelho. É você aquela. Agora já pensou, você começa a fazer uma coisinha hoje, outra amanhã. E quando você vai se olhar no espelho,
não sou mais eu. Nunca é suficiente, né? Nunca. E a gente relaxa muito mais com a idade também. Eu me lembro de um caso, eu não vou dizer o nome do diretor, mas eu fui fazer um teste para uma novela importante. Eu fiz um ótimo teste, mas eu tenho entradas grandes aqui. Eu já tinha isso quando eu tinha 30 anos de idade. O diretor virou para mim e falou: não, você está ficando careca, não tá ótimo o teste, mas desculpa. Quer dizer, você vai se basear nisso para determinar o valor de um ator? Me livre. Isso há 30 anos atrás. Ou seja, né, isso só escalou, né? É. Bom, deixa eu mostrar aqui para as pessoas, gente. Olha quem tá na capa da semana. Uhul! Olha aqui. Olha só, gente. Falando do espetáculo, né? Falando de tudo isso que a gente falou aqui na peça. Já tá linda, não tá? Olha só. Gente, a gente tá muito feliz. Colorida, né? Tá vibrante, gente. Tá porque jogando luz em cima de assuntos que a gente precisa debater para que esses assuntos deixem de existir. Para que a gente possa falar de outras coisas. Sim. Mas nesse momento a gente precisa falar sobre isso. Papéis, aqui na capa você diz, né, que veteranos estão perdendo papéis. Vocês já sentiram que perderam papéis? Claro. Por conta da idade? Claro. Eu acho que quando a TV Globo começou aquele sistema de mandar as pessoas embora, na pandemia, eu fui uma das primeiras. Logo em março, acabou meu contrato, eles não renovaram. Quando a gente precisar de você, a gente chama. É muito, a relação é muito fria. Então eu fiquei pensando, meu Deus, desde os 26 anos de idade até agora, eu tenho 70, sabe? Assim, não tem isso. Quem está lá não sabe do meu passado, obviamente, mas não quer chamar. Talvez algum queira um dia, não sei, a gente nunca sabe, né? Em cinema também, né? Assim. Ou até em teatro, porque a gente, de repente, acaba fazendo mais teatro com os amigos ou com as pessoas que você conhece melhor. Mas, às vezes, também é legal alguém que você não conhece e que te chama pelo teu talento. Pela sua história, né? Porque eu me lembro quando eu fiz Ana de Assis, se fosse hoje em dia, claro que não seria eu. Uma mulher que existiu realmente, de cabelo preto, olho preto, e o Wolf Maia me chamou, porque ele disse assim, você é a atriz que eu quero. Glória Pérez, você é a atriz que eu quero. Claro. Então, assim, porque você é trágica, e é uma personagem que vai pro trágico. Então, assim, se fosse hoje, não seria eu. Então, também tudo bem, mas eu digo só que se você é chamado pelo seu talento, isso tem que existir. Tem que existir. Ou seja, a idade não deveria importar. Não deveria importar. Deveria ter a idade que tem, Não, e tem espaço para todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. O meu agente, Marcos Montenegro, está fazendo uma campanha. Volte os veteranos que voltem. Sim. Pelo amor de Deus, tem que fazer campanha para os veteranos trabalharem. É um absurdo. Eles deviam ser homenageados. Eles deviam ser escalados em primeiro lugar. Porque existem papéis. Isso que você falou inicialmente é a vida real, meu Deus do céu. Você não tem uma avó, uma bisavó, um tio mais velho, um pai. Ou mesmo um personagem, por exemplo, o Fagundes fazia alguns personagens já mais velhos, assim, de ser o ator principal, porque ele podia ser malvado, podia ser o herói, mas ele estava lá de principal. Então, assim, isso é que está faltando também. Uma mulher, assim, como a Meryl Streep faz. De repente, ela tem a idade que ela tem, que eu não sei quanto é, mas, assim, ela faz lá a atriz principal, né? E homens também fazem, Harrison Ford, todos, né? Então, assim, isso tinha que existir aqui também, eu acho, porque são coisas que as pessoas passam, o que é antigo passa na Globoplay ou passa em outros lugares. Então, os jovens vão ver aquilo e vão saber quem é aquela pessoa mais velha ali. Graças a Deus também tem uma coisa chamada internet que eu me encaixei, eu não tinha isso até 2020, eu não tinha, até a pandemia. Isso começou, eu tive celular em 2020. Mentira, Vera. Verdade. Aí meu filho falou, mãe, você tem que ter, porque não dá para se comunicar agora, não dá para sair de casa. E como é você na internet hoje? Você Nossa, passeia, ativíssima. Todo dia eu posto. Gente? Eu aprendi a tirar selfie, aprendi a tirar foto, aprendi a falar de filme, de livros, falar dos meus gatos, dos meus filhos, falar de mim, falar das peças, falar de tudo. É incrível. Abriram tantos fãs-clubes jovens meus. Tá vendo? Você não faz ideia, desde a pandemia para cá. Muitos. Léo, e você é como na internet? Você também é ativo? Eu sou ativo, não tanto quanto a Vera, mas uns 6 ou 7, olha só, uns 6 ou 7 anos atrás, me ligaram, uma produtora de Miami me ligou, você está fazendo sucesso nesse personagem, estou achando maravilhoso, queria trazer você e a sua família aqui para Disney, Disney e tal, hospedagem, passagem aérea.
tickets, não sei o quê. Quantos seguidores você tem? Mas seguidores de quê? Eu não tinha Instagram também, né? Então, não tenho. Quando eu falei que eu não tinha Instagram nem seguidor, Ela tirou o convite? Tirou tudo. Eu posso te dar uns 2 ou 3 ingressos para coisa? Eu falei, tá de palhaçada, né? Quer dizer que o meu trabalho lá, que ela adorava tanto, que fez tanto sucesso, fora do Brasil, inclusive, não serve? Assim, essa é a minha experiência. Ou seja, a gente tem assunto olha, gente, vai escalar o mundo aqui. Bom, eu não poderia receber esses 2 atores com essa história incrível que cada um deles tem, sem tentar repassar um pouquinho dos personagens de vocês. Como são muitos, e são todos muito marcantes, ou a maioria deles é muito marcante, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, para que vocês puxem os personagens que vocês quiserem da cabeça de vocês, tá bom? Mas chama cena a cena, eu vou perguntar algo específico sobre uma cena, e a cena que vier à cabeça de vocês, vocês me digam, tá bom? Porque assim a gente consegue pelo menos dar uma visitadinha na história de vocês. Bom, eu quero que cada um de vocês me conte uma cena que vocês têm muito orgulho de ter feito. E pode ter sido no teatro, pode ter sido no cinema, ou pode ter sido na televisão. A primeira que vem na cabeça de vocês. Quando eu fiz Riacho Doce, eu era a galega. Eu era galega. Eu tinha 37 anos, mais ou menos assim. Mas eu tinha um medo horroroso do mar. Eu não entrava no mar. Entrava no mar na beirinha. E na minissérie Riacho Doce, eu tinha que mergulhar debaixo d'água. A primeira cena era mergulhar pelada pro Richelli me ver e ficar assustado debaixo d'água. Então eu falei, pelada tudo bem, agora dá pra mergulhar debaixo d'água. Eu falei, meu Deus do céu, não vou conseguir. Então assim, isso foi um ato de coragem que aquela coisa me tirou essa fobia, esse medo. Claro que eu não faço isso frequentemente, tá mergulhando assim lá embaixo, nadando. Eu tenho ainda um pouco de receio. O mar é uma coisa muito poderosa, né? A força da natureza que me apavora um pouco. Que é lindo, mas me apavora. Então, eu tive que entrar e aí eles, assim, primeiro a gente fez uns testes com snorkel, assim, para eu respirar debaixo d'água. Aí, assim, quando a gente foi fazer a cena, era 3 metros abaixo, para pegar um pouco da luz do sol, e as câmeras são amarelas, né? As câmeras submarinas, né? E eu tinha que ir para tentar me matar debaixo da água. Essa não era pelada, essa era com uma roupa. Mas pelada tudo bem, tudo bem é água. Aí eu desci, aí assim, eu falei assim, primeiro eu desci com eles, e aí depois, eu era muito leve, eu levantava, eu não conseguia ficar lá embaixo. Aí eles amarraram um monte de chumbinho na minha cintura, e aí eu abaixei. Aí quando eu vi que tinha umas pedras assim, eu fui nadando para a pedra, me agarrei na pedra, e aí vinha o Richelli para me tirar de lá. E eu falava, não, agarrada na pedra. Eles disseram que eu fiquei 1 minuto e meio. Aí eles falaram assim, como assim você ficou sem respirar 1 minuto e meio? Eu falei, qual o problema? Esse não... Mas ninguém fica, quase ninguém fica, os atores não ficam. Pra quem nunca mergulhou ainda. Então isso foi muito impactante para mim. Gente, olha o maravilhoso dessa profissão, né? De você fazer coisas que você não faria. Provavelmente você não faria esse mergulho se tivesse que ser por conta própria ali, né? Ah, não. E você, Léo, me fala uma cena sua que você tem muito orgulho de ter feito. Mas é pra falar de uma cena perigosa ou de uma cena que eu mergulhei muito? Não, mas essa é meu orgulho, é meu orgulho. A primeira cena que vem à sua cabeça. A primeira cena que vem na cabeça foi... Eu gosto também de comentar, porque é muito importante na minha vida. Um filme que eu fiz com o Ricardo Darín. Chique. Filmei em Buenos Aires, em Vale Nevado também. E tinha uma assembleia de todos os presidentes da Latinoamérica. Então foi chamado um ator de cada um dos países da América do Sul para ser os seus presidentes. E o Darín era o presidente da Argentina, naturalmente. E tinha um momento que todos se reuniam naquela... Quando você vê a ONU e vê aquela mesa com os assessores atrás e tal, e eu fiz um monólogo gigante ali na frente daqueles caras que eu considero, que eu acho maravilhosos. E foi brilhante, deu tudo certo. Eu me orgulho profundamente porque foi numa outra língua, quer dizer. Então isso te dá uma felicidade muito grande. E isso se originou de uma série que eu fiz, Pré-Amar, da HBO, que o diretor, Santiago Mitre, viu a série e falou assim, ele estava escrevendo o roteiro do filme. Ele depois me contando assim, se eu fizer esse filme, se eu conseguir recurso, eu vou chamar esse cara para fazer o presidente do Brasil. Por causa de um trabalho. Quando um trabalho chama o outro, é tão bonito. Ou seja, é aquilo que a gente está falando. Não foi a idade, não foi o número de seguidores. Não, foi o trabalho. Eu trabalho. Enfim, bom.
uma cena que você acha que você arrasou fazendo, mas quando você assistiu, você falou, gente, nem achei que ficou tudo isso. Deus, deve ter tido uma porção, né? Mas assim, tinha algumas cenas da Helena, da própria Helena, que ela falava muito, né? Eram uns textos imensos do Manuel Carlos, né? Então, assim, tinha umas cenas que eu fazia, às vezes, com o Gianecchini e com a Carolina, que o diretor falava, maravilhoso, maravilhoso. E a gente crente que estava maravilhoso. Quando via no ar, eu falei, mas não é tudo isso, não é tudo isso. É que como tinha muita cena todo dia, essas passavam, né? Passavam por ali. Mas eu sei que tinha algumas cenas assim, que não eram tão maravilhosas, não. Não, eu acho que os atores, a Vera talvez sinta, da minha parte eu sinto, você sempre acha que você poderia ter feito melhor a cena. Tem sempre esse sentimento. Por melhor que tenha sido a cena, quando termina você pensa, caramba, podia ter acrescentado aquilo. Mas um dos sentimentos mais difíceis é quando você espera que a cena aconteça na televisão, no cinema, e ela foi cortada, ela foi diminuída, ela perdeu o sentido. Então para você, para o ator, todas as cenas são importantíssimas e fundamentais para a trama. Para o diretor, não, porra. Para o roteirista, não. Então eles cortam do jeito que eles querem. Isso é muito triste, muito triste. Mas não tem nenhuma específica que vem na tua cabeça? Não, específica não. Tá bom, vamos lá, gente. Uma cena que foi muito difícil para fazer, que você sofreu muito para fazer, que você fez, mas que foi difícil. Neuza Sueli, o filme do Neville de Almeida. A Neuza Sueli, pelo amor de Deus, do Plínio Marcos, Navalha na Carne. Era um filme que a gente fazia 1 mês de noturnas. Então, assim, e era lá em Santa Teresa. E tinha que subir aquelas ladeiras, descer de salto alto. E eu caía no chão porque o meu gigolô, que era um cubano, o Jorge Perugorria, que chamaram para fazer o filme, ele me batia o tempo todo. Eu vivia toda manchada de sangue do começo do dia até amanhecer. Tal, e caía, e ele batia. Eu caía em cima de lata de lixo. E eu me machuquei tanto mas tanto. E, assim, e eu deixava mesmo, sabe? Aparecer e caía mesmo. Porque eu falei assim, não, tem que ser assim, real, né? Tem que ser real. E eu quero que seja assim. Mas foi dureza, foi dureza. E você, Léo? 2 meses disso. Meu Deus. Para mim, a primeira cena de pré-amar, que eu fazia um executivo, faliu. A primeira cena, no topo do edifício, em frente na Vieira Soto, com 18, 20 andares, eu ia me suicidar. Era no nascer do sol, 6h30 da manhã, um frio desgraçado, e eu com jogging só, e eu tinha que fazer assim numa murada, passar o pé por cima da murada do coisa, e tinha uma corda me segurando, lá atrás tinha uma paredão, passava a corda, um cara assim, eu falei, eu vou cair, eu tô morrendo de frio, eu vou cair, era aqui, eu tenho medo de altura, não me sinto bem, e o sol lindo, eu falei, vou morrer bonito, vou morrer bem, iluminado com o sol nascente e tal. Mas essa cena foi difícil de fazer. Agora, vou para uma que você citou aqui agora há pouco, que assim, qual a cena que você fez e que nunca foi ao ar? No cinema mais que costumam cortar, né? Porque o cinema teve alguma que você fez que você gostou e que nunca ninguém viu? Com certeza. Na Ana de Assis, teve muitas cenas muito trágicas e o Wolf Maia estava encantado com aquela coisa de matar Euclides da Cunha, matar os filhos, né? Então, assim, aí ele me enlouqueceu naquele negócio. E eu adorei fazer, né? Mas eu sei que foi muito cortado, ali foi muito cortado. Então, tinha coisas que eu adoraria que tivessem ficado, porque era um sofrimento, era uma tragédia, né? Essa mulher, ela era uma mulher livre, despudorada, porque ela ia ter filho com outro cara, depois ter outro filho com outro cara. Né? É muito louco. Era a vida do Euclides da Cunha, naquela época, né? Naquela época, né? Então, assim, e eu sei que ali, como tinha muita coisa gravada, e era para ser uma minissérie que ia para as gavetas para esperar uma época para lançar. Quando o Boni viu, ele enlouqueceu, ele falou, quero agora termina rápido, eu quero botar isso agora. Porque qualidade, o Boni entendia de qualidade, né? Super, nossa. Isso ele entendia. Então a gente correu, mas aí eles cortaram muita coisa. E que eu senti uma pena desgraçada, porque eu queria que tivessem visto aquilo também. Eu também queria ter visto.
Léo, e você? Eu volto do filme A Cordilheira também com o Darim, que além de falar espanhol, tinha uma cena em que o presidente do Brasil chegava para ser entrevistado por uma repórter espanhola. E ele falava com ela em catalão. Catalão. E ela com ele em catalão, mas ele, no roteiro estava dizendo assim, ele fala muito bem espanhol, fala muito bem catalão. Fiquei estudando catalão 3 meses, eram 3 parágrafos. Eu sabia que ele era uma reza, um mantra. Eu rezava catalão, catalão, catalão. Fiz a porra da cena inteira, catalão. Ah, ótimo, deu tudo certo. É muito diferente? Putz, completamente Qual é? diferente. Você lembra qual é a fala? Não lembro. Catalão, pô. Vou lembrar de catalão. Não sei, vai que você gravou. Não gravei porque cortaram. Aí eu até entendi. Cortaram. Até entendi depois que realmente a linguagem propiciava aquele corte, porque o Ricardo era entrevistado pela mesma repórter e tinha um fade-out, enfim. Cortaram. Eu falei, pô, eu já estava falando catalão tão bem. Eu esperei aquilo fundo do meu coração. Aquele catalão, Estudei gente. catalão. Mas aí você viu que ele já justificou que tudo bem, fez sentido. A gente não aceitou esse cara. Aceitei até hoje, tá engasgado aqui. Bom, vamos lá. Uma cena que vocês fizeram e que foi tão gostoso de ter feito que vocês têm vontade, gente, se eu pudesse fazer aquela cena, eu faria de novo. Mas não porque vocês não gostaram, pelo contrário, porque vocês gostaram muito de ter feito. Mas você tá falando assim de mim? Cada um de vocês. Ah. Perigosas Peru era incrível, tinham cenas deliciosas. Tinha. Me lembrei agora. Que a minha personagem, ela era dona de casa, né? Que ela era, e tinha aquele marido que dava em cima da outra, transava com a outra, Pfeiffer. a Silvia, e ela sempre dona de casa, sempre bobinha, sempre assim. E ao mesmo tempo, ela precisava de dinheiro uma época, aí ela resolveu fazer festas infantis. E ela era a pessoa que fazia as festas. Aí ela ia de odalisca, aí tava de cabelo preto, dançando de odalisca, outra era de não sei o quê, e ela fez a Xuxa, uma vez eu fiz a Xuxa. A gente ficou igual. Você pode me imaginar, eu com as botinhas brancas, 2 chucas grandes aqui, hilari, pulando, e olha, ficou tão perfeito, eu adoro aquilo. Eu tenho que gravar aquilo para postar, que eu acho que não. Vamos postar isso. Ficou muito bom, cara. Eu queria fazer isso de novo. Delícia. É uma delícia. Você pode me imaginar como a Xuxa? Eu falei, posso, porque eu posso te imaginar como qualquer pessoa, Vera, porque você consegue fazer qualquer coisa. Mas hoje em dia não, né? Mas naquela época. Vamos contar isso aí de novo, Vera. Vamos fazer uma Xuxa aqui de novo. E você, Léo, uma cena que você fez que você gostou tanto que. A Vera falou da Silvia. A Silvia é uma querida para nós dois. A Silvia Pfeiffer. Ela me faz de minha esposa, Malhação. Sim. E nós éramos pais do Rodrigo Simas e da Agatha Moreira, que são agora o casal, né? E tem um momento que eles percebem, os dois saindo do edifício, assim, a gente percebe que aqueles filhos cresceram e vão ter vida própria. E eles percebem que eles vão agora, que o ninho está vazio e que eles vão poder exercitar um monte de outras coisas, viajar, ter uma liberdade. E foi tão carinhosa, foi tão afetiva, foi um beijo tão gostoso, um abraço tão quentinho, como falou Orloff lá. E eu guardo isso no coração, porque foi muito emocionante. Ah, que fofo. Bom, pra gente encerrar, tem uma fala de algum personagem seu, e seu também, que vocês guardaram, que vocês têm essa fala na cabeça ainda até hoje? Ou quando vocês decoram um texto, depois que deu o texto, beijo, gente. Você não vai pedir para falar, fala não, né? Por quê? Ah, porra. Eu posso lembrar. Podia ser um catalão? Ah! Podia ser um catalão. Não, eu tinha umas coisas lindas, mas eu não vou me lembrar agora. Quando eu fiz a minissérie Agosto, que era aquela história do Getúlio, aquilo tudo, né? Eu fazia uma mulher muito rica e muito psicologicamente toda afetada, porque ela vivia com um marido muito safado, né? Do governo safado. E ela tinha um diário particular, ela era muito assim sensível. Então ela escrevia as coisas no diário. E tem um poema que ela lê para o Zé Maier, que é o grande amor da vida dela, que ela lê, que é do João Cabral de Melo Neto. Mas eu não me lembro do poema agora. Mas é uma das coisas mais lindas. E depois ela pega o diário, ela bota fogo no diário. Ela morre louca, né? Mas assim, mas puxa, eu gostaria de lembrar. Não consigo agora. Tudo bem. Vou ficar devendo essa. Na nossa próxima visita a gente vai trazer esse poema. Tem que decorar a cena, né? A cena que eu fazia no Lobo de Raiban com o Raul Cortez, que nós éramos amantes e eu entrava no camarim para dizer para ele que eu ia sair da companhia de teatro também. Nós tínhamos uma discussão sobre amor, afetividade. Por que você está me abandonando? Não posso ficar e tal. E aquilo era muito forte.
Eu não saberia te dizer também várias falas, mas eram... Tudo bem, gente, vocês estão me devendo essas falas. A gente vai marcar um próximo encontro pra gente relembrar essas falas juntos. Tá bom. Bom, gente, muito obrigado. Quer dizer, vamos dar o serviço aqui da peça, gente? O Casal Mais Sexy da América tá aqui em São Paulo, no Teatro Liberdade. Sexta e sábado, 20 horas. Domingo, às 17 horas. Depois daqui, nós vamos viajar para Santos, pessoal de Santos. Depois Petrópolis. Fazemos outubro e novembro no Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro. Ou seja, Olha, uma vida longuíssima para vocês. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Essa peça, ela é uma delícia. Eu tô falando isso não é porque eles estão aqui não, gente. Eu já passei para a família inteira no grupo do WhatsApp. Eu já falei para todo mundo, porque realmente é muito bom ter vocês dois em cena tão entregues. E o Vitor também. Mas tão entregues, tão disponíveis para debater esses assuntos, para nos fazer rir, para nos fazer refletir, para nos fazer ficar com raiva de um momento que vocês vão ficar com raiva, vocês vão ver só. E é muito, muito, muito bom ver essa entrega de vocês, assim, é delicioso, assim, faz valer a pena cada segundo que a gente está ali sentado na plateia. E é incrível como a plateia se conecta com vocês e vocês com a plateia. que bom. E acho que essa magia, a magia que acontece lá em cima, chega na gente. Ai, que bom. Sabe? Chega na gente que de um jeito que abraça a gente, assim, e eu sempre acho que quem vai ao teatro tá muito disposto a se transformar, sabe? Tá muito disposto a abrir a cabeça para ouvir, para receber. E às vezes para rir também. E acho que vocês conseguem fazer isso, assim, fazer com que naquele momento todo mundo ali junto parece que tá se abraçando para ouvir o que vocês têm a dizer. Ai, muito obrigado. Muito obrigado. Adoramos. Olha, eu estou muito feliz, que você tenha ido ver, porque fica mais fácil a conversa. Também queria agradecer muito essa nossa entrevista. Ela foi deliciosa, não foi? Deliciosa. Você é uma pessoa muito querida e você deixa a gente à vontade, a gente, sabe? Eu queria não só agradecer. Diferente a tua entrevista. Não só agradecer a você, se tivermos tempo, agradecer a Revista Caras, que faz parte da nossa vida. A Revista Caras apoiou o Solar de Botafogo desde o início. Nós temos tanta história para contar. As minhas filhas foram nas ilhas, cresceram juntos. A Vera também conta. O meu Gabriel e a minha Rafaela, todas as férias eram lá. Vamos continuar. E eu fiz as capas. Eu fiz umas 30 capas de cara, ou mais. Eu acho que mais. Mais, né? Eu acho que mais. E eu fui à África com a Caras, eu fui para Argentina, eu fui para Castelo da França com a Caras. Então, eu tinha um fotógrafo, que eu não sei se você chegou a conhecer, o Marcelo Tabachi. Sim. Claro. Meu amicíssimo, meu querido do coração. Então eu tenho também uma relação linda com a Caras. Obrigado, Tem mesmo, e eu quero que a Caras continue contando a história de vocês. Isso aí. Pelo amor de Deus, gente. Ó, Ilha de Caras 2026. Já temos aqui por 2 favor, convidados. né? Um beijo, gente. Até a próxima. Beijos.